Vamos tentar manter aqui este ambiente harmonioso para que a espiritualidade possa também envolver nossa irmã Leonor e, de facto, trazer aqui as mensagens que cada um dos irmãos necessita e que nós possamos aproveitar também essa energia para nós. Então eu agradeço a Jesus, aos Espíritos de Luz, a oportunidade de estar aqui, de ter preparado esta palestra que me deu muito prazer, que me senti muito envolvida por Joana de Cusa. Então, talvez a maior parte de nós não conheça este espírito nobre, mas todo o trajeto deste espírito é um exemplo de vida para todos nós. Então, Joana de Cusa, logo aqui, quando vocês viram a imagem, perceberam amor e renúncia. E quem foi esta mulher? E que exemplo é que ela nos trouxe? Então, nós temos aqui algumas informações sobre ela no Evangelho de Lucas. Então, no Evangelho de Lucas, ele diz-nos o seguinte: e andavam com ele, Jesus, os 12 discípulos, e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. Então, vamos encontrar esta informação no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 1 a 3. Aqui percebemos que dos seguidores de Jesus há alguns que se destacam, pois foram fundamentais para que Jesus pudesse desenvolver a sua missão, através de todo o tipo de apoio, o apoio de serviço, o apoio de hospitalidade, de carinho e também de recursos financeiros, recursos materiais, para que Jesus pudesse dedicar a sua vida a ensinar e a ajudar. E alguns destes seguidores, foram mulheres. Se nós hoje aqui também virmos no nosso salão, a maior parte das seguidoras são mulheres. Isto poderá querer dizer alguma coisa, mas isso será um tema para outras oportunidades. Eram mulheres servidoras anónimas e, em especial, neste caso, temos uma mulher que muito apoiou Jesus. Foi exatamente Joana de Cusa. Todas estas mulheres, como nós vimos, Maria Madalena, Joana de Cusa, fala-nos aqui o Evangelho de Susana, que não temos grandes referências sobre ela, mas o que percebemos é que estas mulheres foram firmes e apoiaram Jesus mesmo até à hora da sua crucificação. Aliás, nunca o abandonaram durante todo o tempo que estiveram com Jesus. Para conseguirmos ter mais informações sobre Joana de Cusa, eu fui obter informações ao livro Boa Nova, que foi editado pelo espírito Humberto de Campos através do médium Francisco Cândido Xavier, que todos nós sabemos quem é. Então, aqui neste livro, neste excerto em que Humberto de Campos nos vai trazer informações mais específicas sobre Joana de Cusa, ele diz-nos assim: tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Portanto, Cusa era um alto funcionário de Herodes, em perene contacto com os representantes do Império, repartia as suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Então, para irmos a este tempo, vamos relembrar quem era Herodes.
Então, Herodes era o rei, portanto, neste tempo da Palestina, e que Roma, ou seja, César, entregou parte do território da Palestina a este rei. Por isso tinha necessidade de ter vários administradores. Herodes servia ao Império Romano. Portanto, apesar de ele não ser romano, ele servia ao Império Romano. Temos memória de momentos até muito tristes deste rei. E vamos lembrar um episódio que foi horrível. Foi exatamente quando ele mandou matar todas as crianças até aos 2 anos de idade. E porquê? Se bem lembramos, portanto, ele tinha sido informado que o Messias tinha nascido. E com medo de ele perder o seu poder como rei, resolveu mandar matar todas as crianças até 2 anos de idade. Foi de facto algo horrível. Também há uma outra passagem relativamente a Herodes, que foi a decapitação de João Batista. Também todos nós possivelmente nos lembramos deste episódio, que foi também um episódio muito triste. E um outro momento ainda mais desolador foi quando este rei entregou Jesus aos romanos. Ou seja, coroou Jesus com a coroa de espinhos e entregou Jesus aos romanos para que Jesus fosse, no fundo, julgado por eles. E aí, julgado até à morte. Então, Joana de Cusa vivia neste momento, um momento histórico, um momento muito difícil, em que realmente o povo judeu estava subjugado ao Império Romano. E Herodes realmente acabava por ser quase que um traidor, não é? Porque aproveitava-se do poder de César, dos romanos, para fazer ali um jogo duplo, não é? Manter-se judeu e ao mesmo tempo seguia as orientações de Roma, aproveitando todos os benefícios materiais que daí advinham. Então imaginemos Joana de Cusa, um espírito muito sensível, a viver, de facto, no meio destes, porque o seu marido era um dos administradores do rei Herodes. Por aqui vemos que ela era uma mulher da alta sociedade, portanto, uma família abastada de grande riqueza e de grande poder. E, se nós vamos avaliar melhor esta situação, sabemos que há 2 grandes provas muito difíceis de superar no planeta Terra, neste mundo em que nós vivemos, que é exatamente a prova da riqueza e do poder e também da beleza. Então, o que significa que Joana de Cusa viveu esta grande prova na pele. Porque ela era uma mulher da alta sociedade. Ela tinha tudo o que queria e podia renegar qualquer situação relativamente à fé. Mas, na verdade, era um espírito de tal maneira sensível e já de uma alta envergadura que não se deixou contaminar pelas riquezas materiais e, portanto, continuou a viver dentro deste meio, mas sendo simples e humilde. Não se deixou também envolver pelas tramas políticas que existiam neste tempo e pela corrupção do próprio poder, nem sequer pelo orgulho e pela vaidade. Então, Joana de Cusa, no fundo, ao conhecer Jesus, desde o momento que o conheceu, serviu sempre Jesus, seguiu-o sempre. Então também ainda no livro Boa Nova vamos ter aqui outra informação. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Então, Joana de Cusa era uma fiel seguidora de Jesus. Apoiava o projeto de Jesus
financeiramente, uma vez que ela era uma mulher abastada. No entanto, mantinha a sua vida de esposa de um administrador do rei Herodes. E claro que tudo isto era uma grande dificuldade para Joana, pois sentia-se dividida entre dois mundos completamente diferentes. É complicado um espírito nobre e sensível, como realmente nos demonstra Joana de Cusa, e nós já vamos perceber ao longo do trajeto da sua vida, é muito complicado viver assim, ou seja, dividida entre os dois mundos, e o seu coração puxava sempre para seguir Jesus, deixar tudo e viver na simplicidade e na humildade. Então, continuando neste livro que nos traz estas informações, diz-nos Humberto de Campos: Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando seus dissabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre, e Joana queria seguir e continuar a servir Jesus. E estava a existir muitos conflitos entre o casal. Por isso Joana procurou Jesus para se aconselhar. Então, Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens, entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo. Começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. E continua Jesus a dizer a Joana: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho. Desde agora, teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Então, diante destas sábias palavras de Jesus, Joana tranquilizou e aceitou este conselho sublime. E eu iria agora questionar, porque todos estes exemplos de vida são exatamente para nos questionarmos a nós mesmos. E nós? Como é que nós faríamos? Podemos nos rever nesta passagem? Possivelmente todos nós, sim. Todos nós temos dificuldades nos relacionamentos e principalmente na família. E hoje sabemos, pela lei da reencarnação, que não é
simplesmente este esposo por acaso, ou este filho, ou esta mãe, ou este pai, ou este irmão. Tudo tem uma razão de ser. E o sentido é sempre para nos acertarmos, para nos perdoarmos, para ultrapassarmos as nossas dificuldades mais egoístas. Então, quantas vezes nós, nestas situações, o que queremos é abandonar, desistir, não é? Quantas vezes guardamos em nós rancor, mágoa, guardamos ressentimento. A tendência é seguirmos sempre pelo mais fácil. Mas o que o Jesus aconselha é desenvolver o amor incondicional. Então, diante desta vida em que Joana de Cusa queria verdadeiramente seguir servir e seguir Jesus, sem que nada pudesse afetar este amor que ela tinha por ele e por toda a mensagem que ele trazia pelo Evangelho, diante disto, o que Jesus lhe diz: não, minha filha, volta para o teu marido. Ele não te compreende, mas um dia vai te compreender. Ama-o ainda mais. Mostra-lhe, dá-lhe o exemplo de amor e de caridade, de paciência. Então, continuando neste livro, diz-nos Humberto de Campos: Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado de alma, interrogou. Ela pergunta a Jesus: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? Que é aquilo que nós muitas das vezes pensamos, é impor as nossas ideias aos outros, achando sempre que nós é que estamos certos. Não significa que não estejamos, mas vejam a resposta de Jesus. O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em entender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres, desperta. Às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e, quando convocado ao esclarecimento, fala ao verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus um olhar
de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, sê fiel. Então Joana, a partir deste momento, assumiu a sua missão com espírito de sacrifício e resignação. Sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro, para observar somente o que possuía ele de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Soube compreender a sublime oportunidade de evoluir. Então, nós estamos num tubo de ensaio. Nós estamos no planeta Terra e estamos a fazer uma grande experiência. Estamos a ensaiar, a experienciar para desenvolvermos o amor incondicional. Então Jesus, em vez de lhe dizer: oh minha filha, deixa o que ele não te compreende, vem para aqui, para o pé de mim, pelo contrário, Jesus disse: ama-o ainda mais. Vê nele aquilo que ele tem de bom e não olhes para aquilo que ele tem de mau. Dá o teu exemplo a ele, porque um dia ele também vai despertar, como todos aqueles que provocam as guerras. Porque Deus não impõe. Deus não impõe, porque Deus, se quisesse, podia parar com as guerras de uma vez só. E Ele não o faz. Então, Joana seguiu o seu caminho, sendo uma boa esposa, dedicada, continuando a ajudar toda a missão de Jesus com os seus bens financeiros e, de alguma forma, sempre que possível, seguia Jesus e ouvir as suas mensagens. Até que, como diz aqui Humberto de Campos, mais tarde o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silenciosos em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme ao lado dele. Apesar do seu marido ter enveredado sempre por tramas de corrupção, daquelas jogadas políticas para ter benefícios, ele endividou-se, começou a ter problemas também com Herodes, enfim, acabou torturado por ideias de ódio e vingança, pelas dívidas intermináveis e pelas vaidades feridas e, evidentemente, que diante de tantos sentimentos e tantos malfeitos, a doença chega à sua vida e ele desencarna. Ao desencarnar, cheio de dívidas, Joana de Cusa, com um filho nos braços, viu-se sozinha, uma mulher que teve tudo, riquíssima, vê-se agora na maior das pobrezas. Então, continua Humberto de Campos a dizer-nos: premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos afazeres domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Diante desta grande prova, ela não questionou, ela não vacilou, ela não se vitimizou, abraçou o trabalho e seguiu em frente. Nós
A tendência que nós temos é a vitimizarmos-nos, se vivêssemos uma situação assim. E continuando, seguindo Jesus, sendo verdadeiramente uma cristã, e com a partida de Jesus no ano 68, as perseguições começaram a ser cada vez maiores. Então, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste de martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. E todos nós já vimos filmes relativamente a estas épocas, não é? Em que os cristãos eram levados para o circo, eram comidos pelos leões, por outros animais e, neste caso aqui, queimados vivos. Porquê? Porque eram cristãos, porque seguiam Jesus e os romanos não aceitavam esta situação. Então ouvia-se as vozes. Abjura, ou seja, renuncia, exclama um executor das ordens imperiais de olhar cruel e sombrio. Ou seja, Joana de Cusa foi apanhada, estava presa a um poste e ela, se não abjurasse, não renunciasse a Jesus, ela iria ser queimada viva. E junto a ela estava o seu filho. Mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Porquê? Ela estava envolvida pela graça de Jesus. Joana mantinha-se serena e fiel aos seus princípios. Jamais renunciaria a Jesus. Então o açoite, um dos soldados romanos, vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas, o rapaz a pedir à mãe: repudia a Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura, abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante de lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Abjura, abjura. Qualquer mãe que visse um filho nesta situação, iria ser muito difícil não abjurar, não é? Então, aqui ela sentia o seu coração despedaçado. Joana ouve os gritos, recordando a existência inteira. Naquele momento, é como se passasse pela sua mente mental toda a sua vida, tudo o que ela tinha passado. O lar risonho, quando ela era uma mulher ainda rica, com os seus criados, e festivo, as horas de ventura, também os desgostos dos domésticos, tudo o que ela tinha vivenciado com seu esposo, que teve muita dificuldade, mas que conseguiu abnegadamente manter-se fiel ao seu marido. As emoções maternais, quando ela viu pela primeira vez o seu filho, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez, a desolação e as necessidades mais duras. Ela viu tudo isso como se fosse um flash a passar na sua tela mental. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria, mãe de Jesus, também fora mãe. E vendo o seu filho Jesus crucificado no madeiro da infâmia, com a alegria suprema da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, com a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a dizer: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobrenatural,
A viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, que era o seu filho, e fixando no jovem o olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Vejam a firmeza, vejam a fé, vejam a renúncia à abnegação. Então, a esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, porque eles queriam vê-la queimada, os verdugos lhe incendiavam em derredor achas de lenha embebidas em resina inflamável e em poucos instantes as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito opresso. Os algozes da mártir cercaram-lhe de impropérios a fogueira. E um dos soldados diz-lhe assim: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando a sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, nesse instante, sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, diante de grande exemplo de renúncia, de abnegação, de perdão, de amor, não temos palavras. Não temos. Nem conseguimos imaginar tudo o que Joana de Cusa vivenciou e experienciou. Apenas temos no nosso coração gratidão, muita gratidão a este nobre espírito que nos veio exemplificar o verdadeiro caminho para a verdadeira felicidade. Ainda estamos longe de conseguir atingir este patamar, mas estamos a aprender. Vamos dando pequenos passos. Como eu disse há pouco, nós na família é o nosso tubo de ensaio. Comecemos aí a fazer essa experiência. A amar aqueles que são mais difíceis, a amá-los ainda mais, como Jesus nos disse. A tentar não ver aquilo que é negativo, tentar ver sempre aquilo que Ele tem de positivo. Possamos seguir verdadeiramente estes grandes exemplos de vida. Então, depois de Joana de Cusa, no ano 68, que viveu junto a Jesus, também ela foi curada por Jesus. Não sabemos se foi fisicamente, se foi em termos espirituais, mas ela sentiu aquele toque profundo desse amor de Jesus e a partir daí nunca mais deixou Jesus. Mais tarde, ela foi para o plano espiritual, mas mais tarde, em 1194, Joana reencarna na figura de Clara de Assis. Com certeza todos nós sabemos quem é Clara de Assis, a nobre monja que acompanha a jornada iluminativa de São Francisco de Assis. Outro exemplo de vida, de abnegação, de renúncia e de amor. Quando desencarna, também no plano espiritual, com certeza que estes espíritos nobres, quando se encontram no plano espiritual, estão sempre em trabalho e quando voltam ao planeta Terra, não por necessidade como nós temos, não é? Vêm exatamente com missão.
Clara de Assis é um exemplo de missão. E mais tarde, em 1695, Joana reencarna no México como Soror Joana Inês de la Cruz, que foi a maior poetisa da língua hispânica. Ou seja, era uma freira, uma madre, no fundo, e que se dedicou à poesia e foi considerada a maior poetisa da língua hispânica, portanto, no México. Desencarna no mundo espiritual, continua com o seu trabalho de amor e volta novamente em missão ao planeta Terra. Em 1761, reencarna no Brasil, mais especificamente na Bahia, como Joana Angélica de Jesus, conhecida por todos nós Joana de Ângeles, sendo ela uma das mártires da independência baiana no episódio memorável do convento da Lapa em Salvador, onde doou a sua vida para proteger dezenas de outras vidas. Neste momento, Joana de Cusa, que passou por todas estas reencarnações, última reencarnação Joana de Ângeles, sabemos que foi a mentora de Divaldo Pereira Franco. Através de Divaldo, Joana trouxe-nos muitas mensagens pelos imensos livros que Divaldo também psicografou. Neste momento, este espírito nobre, de grande envergadura, milita nas hostes celestiais e continua doando-se na divulgação da mensagem de Jesus. Ou seja, ela continua a trabalhar no sentido de trazer as orientações, os conselhos, através de médiuns. Nós sabemos que muitas das vezes ela também atua aqui no GEAC, através da irmã Leonor, e com certeza através de tantos outros centros espíritas, e não só, porque estes espíritos nobres atuam em várias frentes. Não é só no Brasil, não é só em Portugal, é no mundo inteiro. É, no fundo, incentivando e tocando os corações mais sensíveis para fazer o bem. Portanto, aqui nós podemos perceber que ela, através de Divaldo, como foi sua mentora, ela desenvolveu todo este trabalho de mensagens de esclarecimento através dos livros, mas também através da Mansão do Caminho, em que nós vamos encontrar um trabalho de caridade extraordinário, portanto, de solidariedade para com os mais necessitados. E este espírito continua, de facto, a trabalhar, envolvendo outros médiuns, outros seres amorosos que estão cá também no planeta Terra, para desenvolverem o trabalho de amor e de esclarecimento. Então ela incentiva-nos a seguirmos o Evangelho de Jesus. E se nós conhecermos verdadeiramente toda a vida de Jesus, nós, se conhecêssemos verdadeiramente em profundidade, nós não nos desviávamos do caminho. Não nos desviávamos. A questão é que muitas das vezes nós preferimos ir pelos caminhos diferentes, pelos caminhos mais fáceis, por aqueles que nós temos capacidade de percepcionar, porque ainda não conseguimos percepcionar o outro lado. Porque é que eu tenho este marido, porque é que eu tenho este filho, porque é que eu tenho esta mãe, este pai, porque é que eu sou pobre, porque é que eu sou rico, enfim, porque é que eu tenho esta doença. Tudo isto são tudo razões espirituais, tudo tem uma razão de ser. E ela ajuda-nos a entender isso através da sua vida, a abraçar a dor, a abraçá-la, a dor. E ao abraçar a dor, nós encontramos a alegria. É isto que eu entendo de Joana de Cusa e, claro, de todo o seu trajeto espiritual, como Clara de Assis,
também a grande poetisa que foi a Soror, Angélica de la Cruz, e também Joana de Ângeles. Então, agradecemos profundamente o seu exemplo e o seu amor. Muito obrigada pela atenção.